Bom dia, Shalom Adonai, estamos juntos aqui mais uma vez no canal A Rota da Teologia. Hoje vamos falar de Jürgen Habermas. Habermas é um referencial na área da filosofia relacionado ou direcionado às questões do âmbito sociológico e também do âmbito político. Podemos dizer que Habermas é o mentor desta área e ele vai trabalhar muitas questões relacionadas aos aspectos sociais, não é? A teoria social, o diagnóstico das patologias sociais, que estão sempre dentro do contexto da esfera do pensamento de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas vai propor, por exemplo, nos seus escritos, né, a tradição da teoria crítica, né, que foi inaugurada por Horkheimer. Então, ele vai, vamos dizer assim, de extrair de Horkheimer esta posição da teoria crítica. Ele vai ampliar o pensamento da teoria crítica de Horkheimer e, a partir deste pensamento da teoria de Horkheimer, ele vai compondo e vai ampliando e vai desenvolvendo todo o seu prospecto e os seus pressupostos dentro da teoria social, não é? Aí, em 1930, é que Horkheimer que propõe essa teoria crítica. E a partir disso, ela começa a ser, para Habermas, vamos dizer assim, um divisor de águas do pensamento de Habermas. Habermas, apesar disso, ele rompe mais tarde com vários dos elementos presentes nos modelos teóricos, né, desenvolvidos por seus primeiros representantes. Então, quer dizer que ele com o passar do tempo, ele vai abandonando alguns posicionamentos de Horkheimer e do próprio Adorno, que também trabalha a teoria crítica na dialética do esclarecimento, de Theodor Adorno, que é uma obra que trabalha essa perspectiva da dialética, né, do esclarecimento, que é do âmbito social também. No que a isso diz respeito, Habermas não só ele vai trabalhar ou vai só negar a distância do diagnóstico de época proposto por Horkheimer, mas também nega parte dos pressupostos, né, compartilhados por esses pensadores que, presos a uma filosofia do sujeito e até podemos dizer assim, uma concepção, né, uma concepção puramente instrumental da racionalidade, eles tiveram de assumir uma outra postura e criar uma outra crítica aporética, né? Então, Jürgen Habermas vai criar uma outra crítica em cima da teoria crítica, que vai ser a denominada crítica aporética, né? E essa crítica aporética vai ser tal como é admitidamente sustentada por eles na dialética do esclarecimento. Então, ele vai de encontro, ele abandona o pressuposto da teoria crítica de Horkheimer e, com a crítica aporética, ele vai de encontro à crítica e à teoria crítica proposta por Theodor Adorno na dialética do esclarecimento. Então, partindo desse pressuposto, dessas ideias, Habermas vai criando todo um desenvolvimento de emancipação para que ele possa ter assim uma identificação e um postular dos seus próprios pensamentos, das suas próprias propostas dentro da teoria social, né? E então ele começa a desenvolver e a defender que, na verdade, Habermas, nesse afastamento, vamos colocar aqui que Habermas, nesse afastamento, ele vai começar a fazer uma frente, vai começar a confrontar o modelo da dialética do esclarecimento de Theodor Adorno e vai dizer o seguinte, que lá no meados da década de 60 e depois que vai ser só publicado esse postulado e esses pressupostos de Habermas em 1981, na teoria da ação comunicativa de Habermas, ele vai se posicionar definitivamente contra o diagnóstico da absolutização da razão instrumental.
Tá? Então ele tem um posicionamento, o Habermas, contrário à absolutização da razão instrumental. Ele vai fazer um diagnóstico dessa absolutização da razão instrumental, confrontando a posição da dialética do esclarecimento de Theodor Adorno. Tá? Então Habermas problematiza e unilateralmente, ou unilateralidade, a unilateralidade, ele problematiza essa unilateralidade da compreensão de Horkheimer e Adorno sobre a modernidade. Ele vai então ampliar, ele vai trazer e vai contextualizar essa unilateralidade da compreensão de Horkheimer e Adorno dentro do contexto, dentro da amplitude, dentro da esfera do pensamento e da cosmovisão de modernidade dentro do âmbito da sociedade. Então, o processo da diferenciação social que ele deu origem, de acordo com ele, os autores da dialética do esclarecimento, né, eles teriam abordado apenas uma parte dos desenvolvimentos sociais que estão na base da modernidade e, em virtude disso, eles acabaram compreendendo o processo de esclarecimento racional, tá, de uma perspectiva parcial, a saber, como mera expressão do desenvolvimento, tá, e da institucionalização de uma ação racional voltada a fins e à conclusão que os teria levado, né, que teria conduzido ao diagnóstico de um mundo administrado, de um mundo composto, de um mundo desenvolvido, de um mundo ampliado, de um mundo sustentado, e orgânico e organizacional, e totalmente reificado, no qual a racionalidade, o pensamento racional, ele vai ter a sua dominação fundida. Então, a sua dominação estaria fundida, né? Então, para Habermas, todo esse processo da racionalização da sociedade, todo esse processo de estruturar o pensamento racional, o desenvolvimento racional, o desenvolvimento da razão na esfera da sociedade e nos segmentos sociais e no pensar do ser social, ela não pode ser compreendida como uma dialética, tá, do esclarecimento. Ele não pode ser compreendido a partir da proposta de Theodor Adorno. Para Habermas, ao tentar somente essa diferenciação da racionalidade instrumental e para sua institucionalização, é que ele, em um sistema social autônomo, né, o diagnóstico da dialética do esclarecimento não dá conta dos vários instrumentos sociais relevantes à modernização, nem compreende o potencial, nem vai alcançar a dimensão desse potencial, tá bom? Por quê? Porque esse potencial ele é emancipatório. Esse potencial ele é um potencial emancipatório por eles liberado. Liberado por quem? Pelos os que mentoreiam e propõem a racionalização dentro da esfera social. Segundo Habermas, a transformação gradual de comunidades tradicionais, nessas comunidades tradicionais que compõem a sociedade, em sociedades modernas, depende de um processo de quê? De secularização. Porque esse processo de secularização, por meio do qual as normas tradicionais, e bem como as ideias, valores religiosos, perdem o seu caráter vinculante, tal processo de secularização não garante, entretanto, apenas o quê? A liberação da racionalidade técnica das amarras da tradição. Tá? Então, como defende Horkheimer e Adorno, ele também liberta a ação comunicativa. Por que ele liberta a ação comunicativa da normatividade? Por quê? Porque para ele ela está antes assegurada por visões de mundo compartilhadas. Então ela está dentro de uma perspectiva, de um prospecto, de uma visão de mundo ou de visões de mundo compartilhadas. E é isso que vai, vamos assim, dando a interpretação e a posição de Jürgen Habermas sobre as sociedades tradicionais. De acordo com Habermas, inclusive, as sociedades tradicionais, onde os diversos domínios da vida social estão diretamente, né, vinculados, tá? E vinculados a convicções religiosas e metafísicas de mundo, a cultura, as normas sociais, o modo segundo a qual a cada pessoa deve se comportar,
assim como a divisão do trabalho, a hierarquia social e a organização da produção, dependem de quê? Depende diretamente de uma visão de mundo aceita pelos membros da comunidade. Então, essa comunidade, essa estrutura de comunidade tradicional é que compõe toda uma esfera de uma sociedade e que vai mentorear o pensamento e que vai compor a interpretação e a visão e a percepção de mundo a partir do caráter, do comportamento, do entendimento, do procedimento até ético e social que o ser vai ter perante as situações e circunstâncias em que a sociedade empreender e ele ter como ser social que vivenciar e reagir. Então era essa uma das propostas que Habermas, e para nós compreendermos um pouco o posicionamento de Habermas dentro aqui do seu canal A Rota da Teologia.